Fala, meus amigos, amantes do entretenimento, cinéfilos, fãs de séries, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá. O que é que eu vou falar hoje no Conversas Aleatórias? Fazia tempo que eu não falava de temas voltados para o entretenimento, né? Nos últimos meses falei muito sobre futebol, porque também era período de Copa do Mundo e tudo mais. Aí era a sensação do momento, bora assim dizer, tá certo? Mas vamos lá, falar um pouco de um desenho aí que eu assisti há uns anos atrás. Eu não era nem casado ainda. E olha que eu já vou fazer 9 anos de casado, hein? Ou seja, faz tempo que eu assisti. Eu já estava já noivo, preparando meu casamento com a minha esposa. Mas vamos lá, pessoal. Se você já assistiu esse desenho, e o que é que você acha dele? Sobre o que eu vou comentar aqui, a minha opinião que eu vou dar sobre esse desenho. Esse tipo de pessoa, você vai considerar vilão ou mocinho, a depender do seu ponto de vista, a depender das suas análises. Pensa bem. Tu recebe um objeto, um caderno, vou assim dizer, do nada, que nesse caderno tem algumas instruções de como você vai usá-lo, o que é que você deve fazer, e você vê uma solução através daquele caderno. Um caderno onde você escrever o nome de alguém, aquela pessoa, em 40 segundos, vai morrer de uma parada cardíaca, ou se você, além de escrever o nome da pessoa, escrever o motivo da morte, a pessoa vai morrer daquele jeito que você descreveu lá. Só que tem que ser o nome verdadeiro da pessoa, de batismo mesmo, de batismo e registrado em cartório. E ainda por cima, você tem que ter a imagem da pessoa na mente, para não haver casos homônimos, né? Eu, por exemplo, meu nome é Romário Oliveira. Imagina quantos Romário Oliveira pode ter por aí, né? Não adianta só escrever o nome. Ah, que quer que Romário morra. Não, você tem que imaginar, pelo menos, o rosto da pessoa do Romário. Aí você pensa, nossa, que absurdo, eu escrevi nome de pessoas para matar e tudo mais. Mas calma, não é assim, tá? Você tem acesso a coisas policiais, a assuntos policiais, porque seu pai é da polícia. Aí você vê nome de criminosos que são terríveis, inescrupulosos, muitos já condenados à cadeira elétrica, muitos nunca vai sair da prisão e tudo mais. Mas você vê um jeito de fazer justiça com a própria mão, já que muitas vezes o jurídico é lento, exige provas, muitas vezes criminosos respondem em liberdade e tudo mais, e faz mal a novas pessoas. Mas imagina, você pegar aí, de repente, aquele cara, que Deus me livre, abusou sexualmente, espero que o YouTube não corte aqui, de uma mulher, de uma criança. Deus me livre uma coisa dessa, mas imagina. Aí tu vai lá, vê o nome da pessoa, vê o rosto da pessoa, escreve lá, e a pessoa simplesmente desaparece e ele nunca mais vai cometer um crime. Você já sabe mais ou menos de quem eu tô falando, né? De que desenho eu tô falando, né? De que anime eu tô falando. Acho que ele ainda tem na Netflix. É o chamado Death Note, ou Caderno da Morte, se a gente traduzir ao pé da letra. Onde um espírito de vingança aí, ou Deus da Morte, um dos espíritos da morte chamado Ryuki, ele deixou um caderno dele cair na terra, em um colégio, acho que na cidade de Tóquio, onde o estudante mais esperto e mais inteligente daquela escola vê esse caderno, pega, lê as instruções e ele começa a fazer justiça com a própria mão, matando os criminosos primeiramente da cidade onde ele reside, depois do Japão, e depois ele começa a verificar o mundo, o chamado justiça com a própria mão, né? E se autodenomina Kira, que na mitologia japonesa é como se fosse uma espécie de deus da morte, tá certo? Ele se comporta feito um deus mesmo, começa a matar os piores criminosos, só que existe uma coisa chamada direitos humanos. Ele mata criminosos que não vão a julgamento, que não tem chance de arrependimento, ele mataria qualquer tipo de criminoso, tá certo? Só que muita gente vê isso como forma de ferir os direitos humanos e começa a ficar temeroso demais, tem medo até de repente chamar Kira de feio, porque acha que pode ser punido por aquilo, que Kira pode ser qualquer um em qualquer lugar, tá certo? Aí, quando ele começa a ser investigado por um cara chamado L, que se apresenta como L, ele começa a ver assim que tem que tomar medidas drásticas, não apenas acabar com criminosos,
matar criminosos, mas matar aqueles que vão interferir nos seus planos. Bom, o negócio dá certo por muito tempo, até o pai dele momentos tem desconfiança, momentos não. Só que o negócio começa a desenrolar, ele começa a se interessar muito por isso, já que ele é quase um deus, e o que é que ele vai fazer? Vai fazer uma faculdade e depois trabalhar na polícia, né? Como o pai dele e tudo mais. Aí ficaria mais fácil ainda de detectar, ter acesso a várias fichas criminais de vários criminosos do mundo. E Light é um cara, não só apenas um cara que quer fazer justiça com a própria mão, ele é muito inteligente, o personagem mais inteligente do anime. Tanto que ele é o rival assim que era muito inteligente, tanto quanto o Light, perde para Light. Os discípulos de L, dois caras, discípulos de L, é que consegue dar um jeito para no final das contas derrotar a Light. E detalhe, apenas um dos discípulos que consegue derrotar a Light, mas um teve que se sacrificar para finalmente chegar a esse ponto. E bom, foi aquele negócio. Aí, e o Ryuk, que lá é o dono do caderno, e deixa a Light usar? Não, ele simplesmente olha assim, quem tocou no caderno tem direito a fazer o que bem entender, a não ser que ele mesmo desista por conta própria, ele queira desistir. É uma regra que existe lá no mundo espiritual, no mundo dos mortos. Ryuk eu disse como um deus, mas ele é quase como uma espécie de anjo, anjo da morte, coisa assim. Um dos anjos da morte, que existe vários, tá certo? E o que simplesmente é aquele negócio. Ele tá nem aí, quem Light deseja matar, se é pessoa inocente, se é bandido ou não. Ele só espera que Light ou desista, ou simplesmente morra, aí vai perder a posse do caderno, né? E tudo mais. Tem momentos que Light desiste, mas volta atrás e tudo mais. E só que quando o Light é finalmente desmascarado, um dos fiéis escudeiros lá do pai dele se revolta e tudo mais, porque o pai dele acaba sendo morto por tentar investigar quem era o famoso Kira e tudo mais. Não é Light que mata, mas o pai acaba morrendo e ele não sente tanto remorso assim, porque Light chegou a um ponto de que eu é que decido o destino de todo mundo. Ou se submetem a mim, ou então todo mundo vai morrer. Só que teve, antes de eu concluir aqui, só que teve um ponto positivo nisso. A criminalidade caiu muito. Guerras praticamente não existiam mais. Foi num período de 5 a 7 anos. Foi uma coisa assim. Num período de 5 a 7 anos que Light ficou sob posse do caderno. Não tinha guerras, não tinha corrupção. Ou se tinha, era muito pouco. E a criminalidade, principalmente no Japão e em boa parte do mundo, caiu drasticamente a quase 0% de criminalidade. Próximo a 0% mesmo. Aí ele olhou assim, pronto, eu tornei um mundo mais seguro. De certa forma, pode-se dizer que ele fez isso, porque muita gente ficou com medo. Quem era bandido, tentou deixar de ser bandido para não ser descoberto e ir pra vala, né? E outros tinham medo até de, como eu tinha dito, se brincar chamar Light de feio, Kira de feio e tudo mais. Porque muitos não sabiam o que era Light, né? A maioria não sabia. Só que Light, depois de muita investigação e tudo, é descoberto. Infelizmente, um dos fiéis escudeiros que se irrita com Light, por ele ser, segundo ele, o vilão da história toda, atira em Light. Light tenta fugir depois de um tiro que ele recebeu no peito. Só que chega um momento que o próprio Ryuk, ele pega o Death Note e diz uma frase mais ou menos assim no final. Light, foi muito bom esses anos que passamos juntos, mas seu fim chegou. Aí ele anota lá, Light e Agami. Infelizmente, Light morre. Mas aí fica aquela história, Light é vilão ou é mocinho? Para muitos, ele é uma espécie de mocinho mesmo. Ele resolveu a questão de segurança, diminuição da criminalidade, diminuição de formação de facções, tráfico, essas coisas, guerras, corrupção. Para muitos, ele é um herói. Só que, feriu os direitos humanos, ninguém tem direito de tirar a vida de outra pessoa e tudo mais. E bom, ele é um vilão, né? Para uns ele é um mocinho, para outros ele é um vilão. Depende muito do ponto de vista que você vai usar. E aí, para você, Light e Agami, num desenho Death Note, é mocinho ou é vilão? E se você não assistiu, assista, que você não vai se arrepender. Até se você não gosta de desenho, vai gostar desse desenho, viu? Muito bom mesmo. E, antes de finalizar, não esqueça de fazer o CC. O CCC, curta, comente e compartilhe. Até o próximo Conversas Aleatórias. Fui!